Fala galera do Cifra Club, eu tô aqui no stand da Rosine agora. A gente vê um monte de violão bonito aqui, um monte de coisa legal. Mas vem cá, você já parou pra se perguntar como que é feito um violão? Como é que são as etapas de produção de um violão? Ó, tô curioso, quem vai contar isso pra gente é o Tyler, beleza, Tyler? E aí, gente, beleza? E aí, gente, vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho de tudo, de cada etapa da construção do instrumento, para mostrar para as pessoas mais ou menos. Não dá pra gente fazer uma construção aqui ou simular isso por causa de ferramentas, mas eu trouxe cada etapa do processo, assim a pessoa consegue entender as partes do instrumento separadamente, entendeu? Ó, aqui começa por um braço de cedro para violão de nylon. A gente faz um corte a 15 graus para fazer o headstock. Então aqui você já vê o formato do headstock do violão, né? Aqui ele já tá duas escalas legais, Purple Heart e pau-ferro, que eu trouxe já bem tratada. Depois, escala colada, tróculo colado, o grau do headstock, uma folhinha, que a gente chama de folhinha, mas é um acabamento, que é a mesma madeira que vai ser utilizada no corpo do instrumento, entendeu? Já está começando a tomar forma. Dessa parte aqui, a gente entra com a tupia. Então a tupia vai fazer todo o arredondamento do braço e toda a parte de tupia do headstock do instrumento. Aí já começa a ganhar forma mesmo, né? Forma, exatamente. Você já consegue saber o que é. Se é um violão de aço, se é um violão de nylon, se é uma viola. Depois vem para o acabamento final. No acabamento final aí é lixa. Toda essa parte aqui da Rosine é tudo feito à mão, é tudo arredondado à mão. Aqui já tem um ébano um pouquinho diferente dessas que eu trouxe para mostrar. Aí aqui é um pouco de uma madeira que a Rosine está investindo muito, é uma madeira espetacular para trabalhar, que é o louro preto. Hoje toda a nossa linha de instrumentos, tanto da linha Premium e a linha Presença Brasil, é feita com louro preto. Aqui eu tenho a faixa do instrumento, essa faixa aqui são 3 lâminas de louro preto, numa prensa quente. É passado cola e a prensa fecha, já fecha no formato que vai ficar o instrumento. Então aí você faz um par para montar o instrumento dentro de uma forma. E ele vai ficar assim. Aqui também laminado, nós temos o fundo do instrumento de louro preto. Essa parte aqui ela vai receber travessas de sustentação para ser fechado na caixa do instrumento. Nesse caso eu trouxe uma caixa que já está com as travessas, porque se ela não tivesse sustentação ela ia se mover, ia ficar... Então eu trouxe ela já com todas as sustentações, tanto da tampa como do fundo. Já está com reengrosso colado, mas para saber como é a estrutura interna de um instrumento, de um violão, né? E aqui desse lado eu tentei trazer 3 tipos diferentes de madeira. Esse daqui é o mogno, que é utilizado na nossa linha Custom. Então toda a linha Custom ela é maciça em mogno. Isso daqui é um fundo de um instrumento, de um violão clássico. Eu coloquei 4 travessas aqui para o pessoal ver como é por dentro. Isso daqui já é uma tampa de violão de aço. Isso daqui já é feita de Engelmann, né, de spruce. Esse daqui é o formato do auditório, nosso violão auditório. Entendeu? E aqui a gente vai para uma tampa de violão clássico. Esse daqui é um formato bem clássico de violão. Madeira de cedro canadense. E esse tampo em específico ele é usado no custom clássico. Nosso violão custom ele é todo maciço em mogno, mas vai com uma tampa de cedro canadense. Que no caso é essa daqui. Então eu trouxe aqui para a turma ver um pouquinho, conhecer um pouco como é por dentro o instrumento. Nós recebemos muita dúvida de como é a produção, é artesanal mesmo, como que é feito. Então aqui tem um pouquinho de tudo para a pessoa falar, pô, realmente a Rosine está fazendo instrumento aqui, não está importando um monte de instrumento, é feito aqui. E é assim que faz, entendeu? Um pouquinho de cada coisa para a turma entender um pouco. Agora, professor, eu tenho uma dúvida. Por que aqui no caso desses instrumentos aqui, as sustentações deles são feitas diferentes? O que isso vai influenciar no som, enfim? Isso já são regras, isso já são coisas há muito tempo atrás. Existem nossos formatos, mas digamos assim, não vamos mexer não mexe em time que está ganhando. Esse formato aqui já é usado há 100 anos. Quase isso, por outras empresas. É um formato muito estudado por muitas empresas que tem dado certo. E a Rosine fez alguns projetos também, conseguiu fazer que dê certo. Tem um ótimo som. Esse daqui já é de violão nylon, então também é um desenho, tá? É um modelo feito em 1950, se eu não me engano, entendeu? Então cada um já tem o seu aspecto.
Por que o nylon precisa de menos estrutura? Porque ele tem menos tensão de cordas. As cordas do violão nylon exercem muito menos força. Então você pode ter menos madeira com uma tampa mais flácida que vai dar uma vibração mais diferente. O aço ele tem uma tensão muito alta. Se você não colocar a estrutura aqui, ele vai estourar a sua tampa. Então você tem que ter uma tampa bem estruturada, entendeu? Mantendo as tradições. E como você falou, o time que tá ganhando não se mexe, né, não, Thales? Exatamente, é isso aí. E ó, gente, é ele que faz. Mas, ô, Thales, se bem que você podia convidar a gente do Cifra Club um dia pra ir lá na fábrica da Rosine conhecer como é que é o processo de produção, hein? Vai ser um prazer, tô de portas abertas, aí vocês podem passar o dia todo comigo lá, vou mostrar passo a passo como faz. Fizemos um vídeo da produção, um vídeo curto, mas mostra um pouquinho do passo a passo e vocês estão convidadíssimos para ir para lá. Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Valeu, obrigado. Meu velho, obrigado. Cifra Club na Music Show.